Ó, Rafael, para as últimas informações do Corinthians, mano, tem uma aqui sobre o salário, o custo do Memphis, aliás, ao Corinthians, mano, é um valor estratosférico, se liga só nas informações nesse vídeo. E também sobre o lateral, o Corinthians estaria ou não negociando aí o Pastor que atua em Portugal. Então comenta aí após o vídeo. E também tem a recuperação do Roberto com o craque Neto aí, dando mais informações. E logo após todas as informações que eu falei pra vocês. Então deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu não confio nas pessoas que dirigem o Corinthians ou que dirigiram o Corinthians em relação a tudo que está acontecendo. E aí você tem um time de futebol, que é um time que... vou falar como corintiano. A gente só... não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Acabou isso, cara. Acaba com isso. Acho que é muito pequeno pro Corinthians ficar torcendo contra o Palmeiras, que, por sinal, o Palmeiras que tá lá, e o São Paulo, o Santos e o Corinthians... Nos próximos 5 anos, o Palmeiras, se o Abel ficar, vai ganhar uns 6, 7 títulos. Mas não tenha dúvida disso. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Super... Esquece. E esquece. O Santos, nem o Corinthians e nem o São Paulo vão ter estrutura esse ano para ganhar título. O Corinthians ganhou o Paulista. E olha, vai ser difícil nos próximos 5 anos o Palmeiras perder a facilidade de ganhar os títulos por tudo que acontece. Você vê o time jogar ontem? Você vê os caras de avião? Você vê o posicionamento dos jogadores? Você vê um time que deixa Rafael Veiga, deixa Flávio Lopes, deixa Paulinho, tudo na reserva? Então, qual a ideia do Corinthians para você nessa parada? O que você faria, por exemplo, você, Oscar Roberto? Em termos de exposição na mídia, é muito bom essa ausência, né? Esse período que está todo mundo divulgando a competição que está acontecendo nos Estados Unidos. Então tem mais tranquilidade para trabalhar. Existem clubes que quando o treinador tem tempo para trabalhar, ao invés de melhorar, piora. Mas no caso do Corinthians, tendo o Dorival Júnior, a competência que tem, é muito bom ter esse período para trabalhar. Agora precisa saber se administrativamente as coisas estarão acontecendo de acordo com as necessidades dos jogadores. Ou seja, aqueles compromissos que existem com os jogadores estão sendo cumpridos, estão em ordem, estão em dia. Isso tem que ajudar também, facilitar para que os jogadores tenham tranquilidade de trabalhar fora do noticiário negativo que envolvia e estava envolvendo e continuará envolvendo o aspecto e o lado administrativo do clube. Então, tem tranquilidade para trabalhar. Precisa saber se a administração também está em ordem. Vamos lá. Qual a ideia que o Roberto viajou com a família, que é uma família linda, falar a verdade. Uma mãe incrível, um pai maravilhoso. O Roberto vi ele treinando lá na piscina, não sei, da casa dele, qual é o condomínio, né? Eu acho que esse cara vai voltar. Tá aí, ó. Esse cara... Mas que o cara meteu a bola nele, chutou a bola? O que é isso, rapaz? Equilíbrio, propriocepção, chama. Foi equilíbrio. Vai no circo, velho. Mas olha lá. Que equilíbrio. Tá firme, a perna direita tá firme. Ó, e aí esse cara treinando. Qual a ideia do Roberto passar a bola do Mundial? Obrigado ao Cláudio. Essa parada do Super Mundial de clubes aí tá sendo importante para esses clubes recuperarem os jogadores que estão machucados. E pra não tomar pau, né? E pra gente não ficar parar de perder. Parar de perder, isso que você quer dizer, né? Você e eu, nós estamos mortos, Souza. É verdade. E o Santos tá mais morto ainda. Vamos ver o que vai acontecer nessa parada também, né? Porque todos os treinadores querem, né? Reclamam do calendário. Tiveram agora 30 dias para poder... Desculpa, Souza, se ele tá treinando assim, ele já tá bem recuperado, viu, gente? Para quem machucou as costas, né? E é uma coisa impressionante. Bota o treinamento aí, ó. E o jogador hoje ele é tão profissional, né? O Veloso para mim, você, Zete, Ronaldo Giovanelli, né? Você foi exemplo. Leão para mim é o maior de todos. Em exemplo de... E Rogério Ceni. De parte física. Dá uma olhada do cara, né? O cara tá treinando nas férias com a família e que isso é muito importante, né? Pro condicionamento. Se ele já tá assim, ele volta jogando lá. Não tenho certeza disso. O Veloso... Falta um mês ainda, né? Essa parada agora de 15 dias para as férias, depois uns 15 dias de preparação para retomar o campeonato, retomar a temporada. Então os jogadores... Quem é esperto faz isso, né? Se prepara. Não sei se é esperta a palavra. Mas principalmente ele que está machucado. Né? Eu acho que assim, ele tá machucado, é uma condição profissional que eu não tive, tá? Eu, quando fui o melhor jogador do país,
quando as coisas que aconteceram na minha vida, eu me condicionei mesmo, eu treinei, eu me esforcei. Mas se tivesse tido uma visão, uma sequência, meu irmão, eu jogava no Real Madrid, truta, no Barcelona, desculpa. Mas tudo bem, tem gente que jogou, disputou 2 Copas do Mundo, não serve para limpar minha chuteira. Mas eu entendo o profissionalismo dos caras hoje. E isso é profissionalismo, irmão. E ele tem que também aproveitar esse momento dele, momento de artilheiro, momento de fazer muitos gols, chamando a atenção. Ele tem que estar recuperado, porque ele sabe que pode aparecer uma proposta interessante da Europa, que é o que ele quer, e aí ele tem que estar bem. Então, por isso está parado, está de férias, mas está se cuidando, está treinando, está se preparando. É jovem ainda e quer fazer uma carreira lá fora. Souza? Como é que Guto a gente ia se preparar ganhando o que a gente ganhava desse jeito? Ter um preparador físico à parte? Mas a gente como, né? tinha ideia também, né? E antigamente se tinha mais qualidade também, né, craque? A força não era tão Mas o mundo é diferente, fundamental, né? não era... o mundo de arbitragem é outro. Sim, a preparação é outro. diferente. O mundo, ainda você jogou antes do que você teve ainda muito mais do que a gente. O mundo mudou, né? A gente não pode hoje ter o entendimento que a gente tem que ficar parado no tempo. A gente tem que se estabelecer como seres humanos, né? Não dá mais para você falar, ô seu viadinho, ô seu macaquinho, ô sua bichinha. Né? Não dá para você falar sua bicha. Não dá mais. O mundo não é esse mais. Ou seu evangélico não sei o quê, ou seu católico vagabundo, ou seu não dá mais para fazer isso. O mundo mudou e a gente tem que estar ciente disso. O esporte mudou. O esporte competitivo mudou. Hoje, meu irmão, o cara que faz skate, ele tem que treinar todo dia. O cara que faz surf hoje, o cara tem que estar todo... Não é mais volar, não é diferente hoje. O cara não tiver... Olha o Medina. Olha aí a Raíssa, olha o que mundo, olha o atletismo hoje, como que os caras que ganharam medalha olímpica, como que eles treinavam em Presidente Prudente, botavam o negócio lá, pô, não tem mais isso, é diferente hoje. Eu sei que é diferente, craque, mas o que mudou, o Godoy, a gente tava falando no camarim ali, o Godoy falou... Não, você tem que falar aqui, não é no camarim vocês não tem que falar, lá vocês têm que tocar de roupa, vocês têm que falar o que vocês falam lá aqui. Tá. Agora, se vocês dois gostam de se ver pelado, os dois são para seus. Não, a gente só troca... Pô, mas a gente... Não, peraí. A gente só troca de camisa, pô, não troca de calça, não. A Band não dá calça? Não, calça não. E se mas for... tem estrutura pra dar calça. Não, se for tem calça... estrutura. Não, se for calça, cada um no teu... Não tem camarim pra vocês, não. Entra um de cada vez. É demais. Entra um de cada vez. E o Godoy chamou a atenção, dizendo que como jogador de futebol brasileiro, ele tem dificuldade de fazer gol, né, de finalizar. E é justamente por isso, porque hoje a parte física ela está muito mais na frente do que a parte técnica. Hoje, se o treinador tiver que dar treino na academia e escolher entre a academia e o campo, ele vai dar na academia porque requer uma parte física mais qualificada. Então, por isso que a parte física hoje, né, evoluiu tanto, mas assim, a parte técnica ela é fundamental para um jogador de futebol. Não é só repetição. Eu acho que o futebol, tecnicamente, mundialmente falando, é outro futebol dos últimos... daquilo que a gente enxergou em 2002, na última Copa do Mundo. Tecnicamente, você vai falar, quem é o jogador mais técnico hoje do mundo para você? Yamal. Tá, eu gosto do Palmer, do Chelsea. Fabian aí, do Paris Saint-Germain. Esse Desiré, esse menino francês aí. Vitinha joga pra caramba. Eu falo Desiré, que é mais fácil, né? Vamos lá, qual é o grande jogador tecnicamente nosso que é protagonista? Do Brasil. Ainda continua sendo o Vini Júnior e o muito Rafinha, louco? que teve uma temporada Pra mim, o maravilhosa. Rafinha é muito melhor que o Vinícius Júnior. Pra mim, pra você. Pra mim também. Pra mim, você. disparado. Pra você. Sim, hoje o momento é Então, do mas Rafinha, aí, né? você acha que a gente ganha a Copa do Mundo pensando em Rafinha e em Vinícius Júnior? Essa é a dificuldade. Por isso que o treinador está num estágio Maior do que dos deveria jogadores. estar. Maior do que o dos jogadores. É isso aí. É mais importante o técnico do que os jogadores. Você acha que Vinícius Júnior e Rafinha sentaria na mesma mesa do Rivaldo? Nunca! 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 Você acha que Rafinha e Vinícius Júnior sentariam na mesma mesa do Djalminha? Nunca! Do Edmundo? Nunca! Do Romário? Nunca! Isso eu tô falando por mim. Do Ronaldo Fenômeno? Nunca! Mas tem gente que acha. E tá tudo Paulista, bem. quero começar primeiro com uma notícia boa. Hoje a diretoria do Corinthians fez uma reunião com todos os patrocinadores do clube no CT Joaquim Grava. Foram horas. Foi, na verdade, um encontro, né, da diretoria com os patrocinadores e foi muito saudável. Enfim, muita gente ali no Corinthians, né, discursou, falou,
deixando ali toda a transparência, né, para os patrocinadores, né, para não ter aquela distância, aquela desconfiança. Então foi bem bacana, tá? Falaram com os patrocinadores Osmar Stabile, né, o vice-presidente, o Armando Mendonça, também o marketing, né, o Manfred, né, do marketing, Vinícius Manfred, o Sandro Romanelli, tá, que também ajuda ali bastante, né, no Corinthians, o Romeu Tuma, né, presidente do Conselho Deliberativo, o Leonardo Pantaleão, que é do jurídico, né, por exemplo, esse encontro aí foi para mostrar a atual situação do clube, as medidas que estão sendo tomadas para preservar os nomes, as marcas, né, dos patrocinadores, né, já que o Corinthians teve aí recentemente, o próprio presidente Augusto Melo chegou uma vez falado de um patrocinador do Corinthians atacar o próprio patrocinador e acabou gerando problemas. A gente viu numa entrevista coletiva, tá aí filmado, gravado para todo mundo, né, ver. Então foi feito um brand ali, né, e todos, né, puderam, né, participar. Os patrocinadores se sentiram bastante prestigiados. O jurídico, por exemplo, explicou, né, medidas de proteção, né, que o jurídico está tomando, algumas revisões de cláusulas, né, para proteger o Corinthians, enfim, proteger os parceiros. Então foi bem bacana, tá? Essa é uma notícia boa, o Corinthians se alinhando aí com todos os seus patrocinadores, enfim, dos maiores até os menores, todos presentes no CT Joaquim Grava, para essa reunião que foi bastante produtiva e contou com a diretoria do Corinthians. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo sobre isso. Olha só, fui checar para vocês, né, se o Corinthians tem interesse ou negocia com o jogador David Pastor, jogador de 25 anos, lateral direito, que atua no Farense de Portugal, tá? Time que caiu, né, para a segunda divisão ali da Liga Portuguesa. Olha só, eu já trouxe, quem assistiu, veja o Almoço com a Fiel sempre, ao meio-dia, ali a informação na temperatura certa, certeira para você, tá? É importante você estar acompanhando os nossos programas ao vivo. Então, no Almoço com a Fiel, né, eu já adiantei para vocês, tá? Tô procurando aqui, ó, no Almoço com a Fiel, eu já adiantei para vocês que eu conversei com pessoas ligadas ao Dorival Júnior, ele negou que pediu esse jogador, e também, né, pessoas que próximas dele ali falaram que ele não pediu, Dorival não pediu esse jogador, e que também nem foi oferecido ao Corinthians, tá? Esse jogador, porque às vezes é diferente, é oferecido, né, o Corinthians não quer, mas nesse caso nem oferecido foi, tá? Então eu tô dando minha cara a tapa aqui para trazer a informação na temperatura certa para você, porque eu não fico assim, tipo, uma pessoa deu informação, então eu vou dar, porque aparece um dar informação, todo mundo dá informação, não tô, né, querendo, né, dar aula de jornalismo aqui, mas eu tenho o meu jornalismo e tenho o meu compromisso com vocês. Não existe, eu confirmei com uma segunda fonte agora à tarde, importantíssima do Corinthians, importantíssima, e essa pessoa negou também, e falou, pô, daqui a pouco a gente vai, né, enfim, essa pessoa também negou, tá? Além, né, de pessoas ligadas ao Dorival, pessoas da diretoria, enfim, negaram, desmentiram, na verdade, falaram que não existe nada, né, coisa, enfim, né, não vou dar detalhes, mas torcedor corintiano, lateral direito, David Pastor, que tem 2 assistências em 1 ano, não negocia com o Corinthians, tá? Essa é a informação que eu apurei para vocês, a informação na temperatura certa. Olha só, vamos continuar falando muito do Corinthians, porque tem essa informação agora importante que eu quero passar para vocês sobre Memphis Depay nesse blend de informações, tá? O Corinthians gasta por mês 6 milhões de reais com Memphis Depay. Quer saber quanto a patrocinadora do Corinthians paga por mês desse valor? Você vai saber agora, é exclusivo. Olha só, vamos lá, o Corinthians gasta com Memphis Depay 6 milhões de reais por mês. Esse montante, esse valor não inclui aquelas metas lá, aquelas bonificações, aquelas cláusulas, não inclui. Então quer dizer que teve mês que o Memphis Depay, meu irmão, bateu um salário que acho que ninguém nunca bateu na história do futebol brasileiro. Porque a gente sabe que ele ganhou lá os 5 milhões pelo título paulista, né, por gols, ele também mordeu mais um pouquinho de grana por gols, mordeu mais um pouquinho de grana também por assistências, enfim,
não envolve nada disso. O que eu estou passando para vocês agora com exclusividade é que o Corinthians gasta com o Memphis Depay 6 milhões de reais por mês, tá? Isso inclui, né, que eu tenho, não é o salário do jogador, mas é o gasto mensal, Para mim é sempre salário, meu amigo, é gasto mensal, tá? Vamos lá. Esses 6 milhões inclui salário CLT, direitos de imagem, cozinheira, segurança, carro e hotel. Vou repetir. Salário CLT, imagens, eu tenho todos os valores, tá? Só vou passar para você aqui um montante total. A soma disso dá 6 milhões, cerca de 6 milhões de reais por mês fixos, tá? Salário fixo, imagem fixa, hotel valor fixo, carro valor fixo, segurança valor fixo, cozinheira valor fixo. Tudo isso dá 6 milhões de reais por mês. Sabe quanto que a Esportes da Sorte paga desse montante? 1,5 milhão por mês. Resumindo, o Corinthians paga 4 milhões e meio por mês. Só o Corinthians desembolsa mensalmente fixos 4 milhões e meio por mês com o Memphis Depay. A patrocinadora paga mais 1,5 milhão, que dá 6. Ou seja, a patrocinadora paga 25% do salário, né? Não é do salário, né? Aqui é o como é que a gente pode chamar? O pacote Memphis, né? O pacote Memphis, o ordenado dele, que é a coisa mais antiga, né? Fala essa palavra ordenado, né? Então, eles pagam apenas 25%. Mas também tem que ser justo com a patrocinadora master do Corinthians, que para contratar o Memphis, o Corinthians pagou 22 milhões. Pouco mais de 20 milhões, mas o valor exato é 22 milhões de reais em luvas, que foram divididas em 4 parcelas. Então, nos 4 primeiros meses, a patrocinadora master do Corinthians pagou 20 milhões em 4 parcelas. 20 milhões divididos em 4 parcelas, tá? 22 milhões, aliás, divididos em 4 parcelas. Eles bancaram essas luvas. E depois, né, além das luvas, eles bancam 1,5 milhão do salário do Memphis, aí, né, de acordo com o contrato todo. Essas luvas não estão diluídas nesse valor que eu falei de 6 milhões, tá? Elas foram pagas nos 4 primeiros meses. O Corinthians, esses 6 milhões que eu estou falando para você, são fixos, não tem nada a ver com luvas e nem metas alcançadas, nada disso. Bonificações por assistência, por gol, nada disso. Isso é um plus, né, a mais no contrato do Memphis Depay. Então, por mês, 6 milhões de reais. Vale a pena? Aí eu vou perguntar para você, torcedor corintiano. Só o Corinthians fixo, 4 milhões e meio, tá? A patrocinadora 1,5 milhão. Fixos. A patrocinadora ainda teve luvas ainda. Ele ainda pegou 22, foram pagos em 4 vezes. Isso já foi lá atrás, tá? Mensalmente eles pagam 1,5 milhão a patrocinadora e o Corinthians 4,5. 6 milhões é o valor fixo de Memphis Depay no Corinthians, é exclusivo, meu amigo, do canal Café do Setorista para você. Cara, na moral, mano, informações do Samir aí sobre esse lateral. Eu vi que tinha negociação, os caras deram aí que tava negociando, alguns portais, inclusive a Rádio Craque Neto deu que o Corinthians estaria negociando com esse lateral. Não conheço, não faço a mínima ideia quem seja esse pastor aí. Cara, realmente não sei. Mano, e sobre o custo do Memphis, né? A gente fala salário. O custo do Memphis é, mano, 6 milhões de reais por mês, cara. 4 milhões ali, 4 milhões e meio pro Corinthians, cara, é muita grana mesmo. E na moral, ele tem que apresentar mais do que vem apresentando. Ah, mas ele é o artilheiro, líder e assistência no ano, certo, beleza, mas é muito pouco pro jogador que custa 6 milhões de reais, cara. O Soares ganhava muito menos que isso no Grêmio e deitava todo o jogo, mano. O Soares, mano, cabuloso. Já o Memphis, cara, ele tem assistência, um golzinho ou outro, mas tem que decidir mais jogos aí, cara, porque o salário que ele recebe dá pra gente contratar, não salário, né, o custo mensal, né, dá pra gente contratar uns 4, 5 jogadores aí que resolveria muito mais que ele, talvez, né. Mano, tá muita grana. Vamos ver o que vai desenrolar também essa proposta. Não, proposta não, né? Sondagem, talvez, do Besiktas da Turquia, em cima do Memphis. Mano, se ele sair, vai fazer falta pra caramba. Não sei se o Corinthians conseguiria repor com alguém assim, mano, um jogador que chegaria pra resolver lá no ataque, já que a gente não tem grana pra contratar alguém de ataque. Mano, a gente sabe que esse setor de ataque tá muito inflacionado. Qualquer jogador cabeça de bagre aí custa 30, 40 milhões de reais, então vai ser complicado.
Na base a gente não consegue achar ninguém, né? Tem o Guinegão, tem o Dieguinho, que jogou outro jogo, o jogo lá junto com o Kaique. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Período de férias, então vão surgir muitas especulações sobre o Corinthians, sobre o mercado da bola. Então, a gente vai postando sempre que possível aqui para você, corintiano. Comenta o que você achou dessas informações, já deixando os créditos aqui para os donos da bola e também para o Samir Carvalho, do Café do Setorista. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis, senhor.